Amém? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para transmitir para os irmãos o nosso comentário da lição de hoje, a lição 6, de 10 de maio de 2020, né? As condições dos gentios sem Deus. Quem são os gentios? Nós, eu e você, que não somos judeus, né? Então, esse é o nosso assunto. Nós vamos rapidamente já para o texto, para não ficar muito grande o vídeo. Vamos lá. O texto bíblico é Efésios 2, 11 e 12, depois Romanos 4, 12 a 14. Efésios 2, a partir do versículo 11, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos conceitos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Agora Romanos capítulo 4, verso 12 a 14, que diz: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Esse é o nosso texto básico do nosso comentário de hoje. Nós temos 3 tópicos, né? E nós temos um objetivo geral: esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Esclarecer de que modo os gentios ficaram privados da promessa messiânica, né? Esses 3 tópicos também na sua individualidade. O primeiro diz: conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, né? Nós vamos entender o que é circuncisão e o que é incircuncisão. O segundo tópico vai dizer: explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E a terceira, o terceiro tópico que fala: afirmar que, desprovido de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Amém? Vamos lá. A introdução diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra os gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e havia experimentado 5 formas de privação. 5 formas de privação. Quais eram? Estavam sem Cristo, separados da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos, né? Então vamos para o primeiro tópico, que é chamados incircuncisão. Por que eram chamados incircuncisão? Isto é, não eram circuncidados. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. Efésios 2 e 11. Eles eram identificados como incircuncisos, isto é, eles não tinham o sinal que Deus pediu para Abraão. No entanto, eles não pertenciam à linhagem, eles não tinham promessa, eles estavam sem Cristo e sem Deus. Então, vamos lá, o primeiro subtópico do primeiro tópico. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. O que seria? Pegava ali o corinho, né, do órgão sexual, cortava ali aquele corinho. Era um sinal que essa pessoa tinha um compromisso com Deus. Deus sempre pede sinal. Não adianta ter fé e não demonstrar alguma coisa para Deus. Ele vê o nosso coração. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, eles querem ver alguma coisa, até porque eles só julgam por aquilo que eles veem, né?
era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus, Gênesis 17, 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiro comprado com dinheiro. Quer dizer, pertencer à linhagem, à aliança, não significava só os nascidos de Israel. Aqueles escravos comprados que quisesse também poderia pertencer. É por isso que eu falo para você. A promessa diz não só a respeito a nós, mas para nossos filhos, tantos quantos aqueles que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, isto é, você não faz parte, e portanto é excluído da aliança. Gênesis 17, 14. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos gentios, povos, dos demais povos gentios. Então, aquela circuncisão separava judeus da nação gentílica, dos demais povos que não eram judeus. Vamos para o segundo subtópico, né? Deu para entender aqui um pouquinho desse primeiro tópico? Chamado incircunciso, isto é, não aceitavam a circuncisão, não tinham o sinal de Deus, não pertenciam à linhagem, não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Segundo subtópico, o significado religioso da circuncisão. Esse era um significado religioso, nós vamos ver por quê. Seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo 19, 5 e 6. Quer dizer, quando eu aceitava cortar o prepúcio, a circuncisão, eu estava querendo adentrar no projeto de santificação de Deus. É isso, tá bom? Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requeria ao povo escolhido. Então, o que seria isso? Se for ver lá em Jeremias 5, 7, o povo estava depravadamente jogado no pecado. Então, Deus estava separando um povo para si. Quem quisesse fazer parte dessa promessa, teria que demonstrar algum sinal. Deus exigiu isso, entendeu? Era algo tão sério que os judeus recusavam até mesmo a comer com o incircunciso. Eles não sentavam na mesa com alguém que não tinha aquele sinal. Era muito radical isso, né? Hoje a gente está bem flexibilizado, né? O terceiro subtópico do primeiro tópico, a circuncisão do coração. Isso aqui é lindo, viu? O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Efésios 2 e 11, parte B. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, o que é no coração, né? Isso ocorreu muito debate, né, naquela época, porque tinha que ser feito, mas Paulo vem aqui trazendo uma novidade, que o importante mesmo é ter essa marca no coração, uma vida diferente, uma vida nova, novos hábitos, novos comportamentos, novos costumes, né? Isso era feito através da fé, cujo louvor não provém dos homens, quer dizer, embora os homens não aprovassem viver sem ser circuncidado, mas Deus estava olhando para o coração da pessoa, e isso é o que é mais importante, né? Romanos 2, 29. Vamos já para o quarto e último subtópico, né? Aqui do primeiro tópico. É a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Gálatas 5, 2 e 3. Filipenses 3 e 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, né?
lá em Atos capítulo 15, verso 1, 2, 5, 6, mas se ler o capítulo 15 de Atos, você vai entender melhor do que estou falando, né? A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Então, o que eles concluíram lá? Que a circuncisão seria o comportamento, seria a maneira de se comportar. Eu não sou circuncidado, eu não tenho um sinal feito pelo homem, mas Deus conhece o meu coração e sabe como eu estou agindo, né? E, logicamente, isso também era claro diante das pessoas que via. Tanto é que a Bíblia fala que os discípulos caíam na graça de todo o povo, porque eles tinham um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Amém? Essa é a primeira parte, que nós chamamos o primeiro tópico, e os seus 4 subtópicos. Nós vamos agora para o segundo tópico, que chamamos também de segunda parte, que fala estranhos ao concerto da promessa. Isto é, distante. Nós vamos ver por quê. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta situações dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa. Efésios 2:12. Naquele tempo, que tempo era esse? Antes da nossa regeneração. Porque depois da regeneração a gente ia provar isso através do nosso comportamento. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, acabamos de falar isso, né? Eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz. É isso que às vezes advertimos. Não é tão importante religião. O importante é vida com Deus, porque a religiosidade deles, eles criam em vários deuses, certo? E não é bem por aí. A Bíblia diz que é aqueles que crêem, como diz as Escrituras, né? Vamos lá. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. João 4:22. Também significa que eles desconheciam a Cristo como acerca dele, ou seja, como também eram indiferentes à promessa acerca dele e de sua obra. Hebreus 8, de 8 a 10, explica direitinho. Você podia marcar isso aí e depois ler na sua Bíblia. Logicamente, com mais tempo você vai entender que naquela época eles eram religiosos, mas essa religião não era suficiente para levar a ter direito na promessa, porque eles serviam a outros deuses. Separados, isso é já o segundo subtópico do nosso segundo tópico. Separados da comunidade de Israel. Por que separado da comunidade de Israel? Por quê? Porque Israel é o povo da promessa. Então, a salvação, ela vem assim, abrangendo todo aquele que crê. A promessa é para Israel, mas Israel não recebeu. Então, isso se expandiu para quem aceitar Jesus, né? Glória a Deus, que agora abriu-se a porta para nós. Você também pode. Basta você entregar o seu coração a Cristo e viver uma vida segundo a sua palavra. Vamos lá. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, isto é, o símbolo externo seria a circuncisão, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos 9 e verso 4. Eles não podiam fazer parte da aliança, eles não podiam fazer parte da promessa, porque a vida não condizia. Eles adoravam a muitos deuses. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Gênesis 17 e 17. Lá fala da chamada de Abraão. Então Deus, vendo toda aquela problemática, o que é que eu avalio?
É por isso que às vezes dizemos que a igreja, a forma de congregar, isso ajuda na salvação. Porque de Adão até Noé, quais são os adoradores? Abel foi morto por Caim, depois veio o segundo filho, um outro filho no lugar de Abel, Sete. Sete teve Enos, e aí começou-se a adorar a Deus. De Enos veio Enoque. Enoque, adorador, foi trasladado para o céu. Não se fala mais nisso. Aí Deus olha para a terra, vê a terra corrompida no pecado, e aí Deus chama Noé e diz: Noé, eu vou exterminar com a raça humana, mas contigo eu farei uma aliança. Né? Faz uma arca. O que me chama a atenção é que sem a prática de igreja, de congregar e buscar a Deus, 1656 anos, Deus extermina a raça humana, são salvos 8 pessoas. Pensa nisso, só 8 pessoas, tá? Aí Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, certo? Abraão faz 4 altares. Em aproximadamente 20 anos, Deus olha Sodoma e Gomorra e resolve destruir Sodoma e Gomorra. Ló se separa de Abraão nessa trajetória e vai para lá. Lá não teve a prática de abrir um trabalho. Deus vai destruir. O que aconteceu? Salvou Ló e mais 2 filhas, porque não teve a prática. Pense nisso. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Agora estou voltando para a lição. Abri esse parâmetro, só para você ver como é que Deus trabalha. Deus está chamando o homem para que possa lhe servir e adorar. Agora, esse homem, às vezes, tem que renunciar a muitas coisas. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer, né? Então, ele faz promessas. Os gentios estão, então, fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mateus 22, 32. Entretanto, os gentios precisavam saber, era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Olha aqui como é que Deus é lindo, e agora ele abre uma porta. Desse Abraão vem uma nação, dessa nação vem o Cristo, e através desse Cristo nós agora somos também herdeiros da promessa feita a Abraão. Mas isso, se nós aceitarmos Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, verso seguinte, você vai ver lá que ele veio para o que era seu, Israel, mas os seus não receberam. Mas a tantos quanto receberam Jesus, todos que quiserem, foram também feitos filhos de Deus. Agora vamos aqui, o último tópico, é o terceiro desse segundo subtópico. Alienados aos pactos da promessa, isto é, separados, né? Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Atos 13, 32 a 37, dentre eles, o pacto abraâmico, né, com Abraão. Aí vem também o pacto mosaico, né, que ele fez com Moisés, que está lá, o de Abraão em Gênesis 12, quando ele chama, né, sai da tua terra, da tua parentela. É o pacto mosaico, né, quando ele chama Moisés para tirar o povo do Egito, que está lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14. E o pacto davídico, segundo Samuel 7, 13 a 16. Né? Linda a história de Davi, né? Quando Deus chama Davi para ser rei, é muito lindo isso aí. Me faz entender que Davi, lá no campo, cuidando das ovelhas, mas uma coisa ele tinha em particular, só ele, não tinha holofote, não tinha plateia, não tinha ninguém para dizer tu é o tal, tu é o homem, tu é o cara. Não, ele estava lá, mas ele, quando ele matava um leão, ele falava: essa força não é minha, essa força veio de Deus. Quando ele matava um urso que vinha tocar nas ovelhas, ele ficava assim: não, essa força não é minha, essa força veio de Deus. Importante isso, né? Amém? Vamos lá. Dentre eles, o pacto abraâmico, que já falamos. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica.
os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados, separados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerado, você é transformado, no momento que você aceita Jesus pela fé e você muda de vida, você é transformado, você é regenerado. Em Cristo é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios se tornaram agora herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. Oh, glória! Gálatas 3, 29. Nós já vamos agora caminhando para a última parte, ou o último tópico, sem esperança e sem Deus. Amém? Vamos lá. Vamos lá, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a escrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança, sem Deus no mundo. Efésios 2, 12. Primeiro subtópico desse último tópico diz assim: desprovidos de esperança, sem esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, né? E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 130, verso 5, Jeremias 17, 7. A confiança, ela alimenta a fé. E a fé te leva a confiar que um dia isso vai concretizar na sua vida. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que declarava a possibilidade de uma vida, que descartava, aliás, os gregos, a filosofia grega, descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, isto é, eles não acreditavam em ressurreição, nem tampouco de vida após a morte, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa, né? Pudesse ser uma coisa bem-aventurada, uma coisa de esperança, uma coisa linda, né? Eles não acreditavam nisso e, no entanto, isso trazia para os gentios um sentimento de não esperança, né? Desprovido de esperança. Mas agora tem coisa nova. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que se sustentar qualquer tipo de esperança. 1 Coríntios 9, 10. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Uma coisa que quero chamar a atenção: medo e incerteza é totalmente contrário da fé. A fé, ela te faz superar as coisas. O medo te entrega à derrota. O medo te leva a fracasso. O medo baixa até a imunidade, enquanto que a fé levanta a imunidade. Eu quero viver, eu vou vencer, eu estarei livre. Não exibicionismo, né? Não vou exibir isso para dizer eu sou tal, mas se eu vou fazer o que é necessário para a minha vida de fé, o Senhor vai honrar isso e vai me livrar. Amém? Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Coisa importante, né? A falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus na minha vida. Agora, quando eu tenho Deus, eu consequentemente tenho fé, tenho a esperança e me vejo vitorioso. Amém? Coisa linda. O último tópico diz: sem Deus no mundo. O que seria de nós sem Deus no mundo, né? Muito ruim. Mas agora, pela fé, nós acreditamos que Deus está aqui agora, com você, comigo, para te dizer: não temas. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. 1 Coríntios 8, 4, Gálatas 4 e 8. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. O que é isso? Eles acreditavam em vários deuses.
Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Porque Deus, ele abomina, ele não aceita essa questão da idolatria, de alguém ficar adorando imagem de ouro, de prata, de madeira. Não, Deus quer que você acredite nele. Ele é Deus. Através de Cristo, ele se revelou a você. Através de Cristo, ele está em você. Através de Cristo, ele garante a tua salvação. Através de Cristo, eu posso falar com ele nas minhas orações. Não precisamos de ídolos, nós precisamos acreditar que Deus está presente na minha vida e na sua vida. Bem, isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Essas imagens, esses deuses pagãos, estavam conduzindo eles em trevas e, no entanto, sentiam-se vazios sem Deus e sem fé. Mas quando você tem convicção da sua fé, você vence os maiores obstáculos. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, entretanto, e felizmente esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17:3. Graças a Deus, que Deus nos amou primeiro. E a Bíblia fala, não fui eu que escolhi ele, mas ele me escolheu e escolheu você, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Na conclusão, e depois algumas, nós temos aqui 5 questões, que para ver se a gente entendeu um pouco do comentário. A conclusão diz assim: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança de Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, isto é, distante do concerto da promessa, esse concerto que veio através de Abraão. Desesperançosos ou desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude desse amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e relevou-nos ao único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Coisa linda, Nós estávamos separados, distanciados de Deus, mas Jesus veio. Ele se fez homem, se fez servo, foi até a cruz, pegou os meus pecados, os seus pecados, colocou sobre os seus ombros, foi lá na cruz, cumpriu a sentença de morte, depois ele ressuscitou, E eu e você, que aceitamos a Cristo, também ressuscitamos com ele, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora em Cristo nós ressuscitamos e temos uma nova vida em Cristo. Amém? A respeito da nossa lição, nós temos aqui 5 perguntinhas. O que é circuncisão? É uma cirurgia, é a remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino, Cortar aquele corinho ali da ponta. Qual o significado religioso da circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação. A circuncisão era um sinal, um compromisso com Deus. Isso leva à santificação para viver com Deus, porque Deus é santo. Importa que se eu quero viver com Deus, eu tenho também que ser santo, ou procurar ser santo. Esse assunto é um pouco complexo, Porque nós temos santificação, que é um processo crescente, e temos santidade, que é quando nós chegarmos no céu. Na lição, qual constatação... Na lição, qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? A religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação, porque era uma religião que eles tinham cheio de adoração a ídolos. João 4:22. A terceira pergunta, ou quarta pergunta.
Cite os 3 pactos que giram em torno da promessa do advento do Messias, né? 3 pactos. Pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Quinta e última pergunta. Qual o significado da palavra esperança e a relação de seu principal uso? A palavra esperança significa confiança. Quem tem esperança tem confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas de Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, fique na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, Deus abençoe o Brasil e Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém?